Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Casa Pia 1, Sporting Clube Braga 3. Num jogo que, até aí, praticamente não tinha tido balizas, não é de estranhar que o primeiro golo, aos 51 minutos, tenha sido marcado pelo pequeno João Moutinho, de cabeça e de fora da área. Essa invulgaridade é a melhor forma de explicar a importante vitória que o Sporting Clube Braga construiu sobre o Casa Pia, em Rio Maior, sempre à custa da sua eficácia nas bolas paradas, sobretudo depois da entrada de Zalazar, que vingou hoje a infelicidade que tinha tido contra o Benfica na jornada anterior do campeonato. Na primeira parte, marcada pelo encaixe perfeito do 4-4-2 do Casa Pia no 4-2-3-1 do Braga, pela capacidade dos dois médios-ala de Pedro Moreira para encaixarem nos laterais de Artur Jorge e pela dificuldade de Ricardo Horta e Pizzi ligarem jogo dentro do bloco oposto, os golos não foram mais do que uma miragem. As duas equipas chegaram ao intervalo com 3 remates cada uma, apenas, e um índice de golos esperados de 0,1 para cada lado. E as sensações de maior perigo até tinham vindo de lances em que Clayton baixou para lançar o outro ponta de lança da casa, Felipe Cardoso, sempre incapaz, no entanto, de tirar partido das situações. O golo inaugural foi, pois, a improbabilidade estatística perfeita. Canto para a área do Casa Pia, afasta a defesa, a bola cai fora da área, onde João Moutinho devolve de cabeça para que alguém lhe desse o caminho da baliza. Sucede que ninguém lhe tocou mais, apesar da ameaça de Niakate ter iludido Ricardo Batista, e a insistência transformou-se assim em remate com um XG, imaginem, de 0,01. Foi o golo, que era o que importa. E foi o suficiente para pôr o Braga na frente, num jogo em que o seu ataque vivia em exclusividade até aí da velocidade de Bruma. Com o golo, o jogo abriu. Bruma forçou Ricardo Batista a uma boa defesa, ao minuto 66, mas quem chegou ao empate foi o Casa Pia, em penalti sofrido e convertido por Clayton. O Braga tinha já mexido, colocando o Abel Ruiz perto de Banza, na frente, o que lhe aumentava o potencial de resposta a bolas aéreas na área. E trocou ainda André Horta por Zalazar, o que também melhorava a capacidade de as meter lá. E o Uruguai foi a chave para acabar com o jogo. Primeiro, Zalazar marcou um livre que Banza, de cabeça, aproveitou para desempatar 3 minutos após o golo de Clayton. E depois bateu ele próprio, de forma direta, um outro livre para o terceiro golo braguista. Pelo meio, a insistência individual, Bruma ainda acertou no poste da baliza casapiana, na que foi a mais flagrante de todas as oportunidades da equipa minhota. O Sporting Clube Braga acabou com o dobro dos remates, 11-6, e ganhou com justiça, mas voltou a fazer mais golos do que aqueles que a sua criação justificava, como se percebe da diferença no XG final. 1,2 do Braga contra 1 do Casa Pia. Vamos então à fotografia tática deste encaixe quase perfeito entre o 4-4-2 do Casa Pia e o 4-2-3-1 do Sporting Clube Braga. No caso do Casa Pia, a equipa atuou exatamente com os mesmos 11 homens que tinham jogado na vitória por 3-1 em Chaves na última jornada da Liga, a primeira em que o Casa Pia trocou o 3-4-3, que era habitual com Filipe Martins, pelo 4-4-2 de Pedro Moreira. Ora, muito bem, são eles quem? Ricardo Batista na baliza, depois a linha defensiva de 4 homens, com Larrazábal como lateral direito, Leonardo Lelo como lateral esquerdo e João Nunes e Zobotites como centrais. 4 homens também no meio-campo, Neto e Benny Mukandi, os dois médios centro, Tiago Dias a partir da direita e Yuki Soma a partir da esquerda, e na frente Felipe Cardoso e Clayton, uma dupla de pontas de lança muito físicos, que vão baixando à vez para tentar ligar o jogo entre linhas e tentar lançar os companheiros. Melhor Clayton nas duas situações, tanto a baixar para lançar Felipe Cardoso, como depois também na possibilidade de ganhar espaço para finalizar. Ora, do outro lado, o Sporting Clube Braga fez 2 alterações em relação ao 11 que tinha ganho por 3-1 na Madeira ao Nacional, em jogo da Taça da Liga, que foram as trocas do guarda-redes Ornichek, que joga apenas nas taças, por Mateus, e ainda do defesa central José Fonte por Serdar Sachi, que voltou a aparecer hoje na equipa. Em relação ao 11 que tinha defrontado o Benfica e perdido na última jornada da Liga, foram 3 as alterações. José Fonte, castigado, cedeu a vaga a Niakate. Zalazar, que não fez o melhor dos jogos contra o Benfica, cedeu também o lugar a André Horta, que já tinha sido, aliás, titular contra o Nacional, e Álvaro de Jaló desapareceu das escolhas para aparecer Pizzi na equipa. Isto deu que o 4-2-3-1 do Braga apareceu hoje
com Mateus Magalhães na baliza, Víctor Gomes e Borja como laterais, Serdar era o central da direita, Niakate o central da esquerda, dupla de médios alternando um jogador mais seguro, no caso João Moutinho, com um jogador mais lançador, no caso André Horta, e depois na frente Bruma aberto na esquerda, Banza era o ponta de lança e Ricardo Horta e Pizzi partiam à partida, Pizzi da direita, Ricardo Horta do espaço central, mas iam também muitas vezes permutando posições para tentar confundir as marcações da equipa adversária. Ora, o que é que acontecia depois para haver o tal encaixe? Bom, o Casa Pia tentava sair baixo para atrair a pressão da equipa do Sporting Clube Braga e depois, geralmente, verticalizava muito o jogo, ou saía pelas laterais, ou verticalizava muito o jogo em direção aos tais dois pontas de lança, fortes fisicamente e bons para receber bolas longas. Isto era a forma como o Casa Pia atacava. Nessa altura, projetava os laterais, Larrazábal e Lelo, e fazendo com que os dois médios-ala entrassem para jogar muito dentro. Tanto Tiago Dias como Soma apareciam geralmente nas costas do ponta de lança que avançava mais. Defensivamente, a equipa começava em 4-4-2, mas depois tanto Tiago Dias como Yuki Soma seguiam os dois laterais da equipa do Braga. Isto é, se o Braga metia Víctor Gomes ou Borja muito na frente, era normal que Tiago Dias e Yuki Soma aparecessem por fora dos laterais, muitas vezes fazendo com que o Casa Pia chegasse a ter uma linha de 5 ou até às vezes, episodicamente, de 6 mais atrás. Quanto ao Braga, o esquema era o habitual, com a saída a 4, feita através dos dois centrais e dos dois médios. João Moutinho a baixar mais vezes para assumir o jogo. André Horta passou um pouco ao lado do jogo de hoje. A equipa melhorou com a troca de André Horta por Zalazar. E depois também a largura geralmente era dada pelos laterais. Víctor Gomes e Borja, que iam sempre à procura de espaço na frente, o que permitia também a Pizzi e a Bruma aparecerem mais por dentro e mais próximos de Ricardo Horta e de Simone Banza. Defensivamente, a equipa baixava para o 4-4-2, com Ricardo Horta ao lado de Banza na primeira zona de pressão, baixando Pizzi para a ala direito e Bruma para a ala esquerda. Vamos então às trocas. O primeiro a mexer foi o Braga. Minuto 58, quando André Horta saiu para dar entrada a Zalazar, trocou um médio lançador por outro, e Pizzi foi também substituído por Abel Ruiz, o que fez com que Ricardo Horta passasse para a direita do ataque, com Abel Ruiz mais próximo de Simone Banza na frente. A equipa aqui ganhou poder aéreo e capacidade para se impor em bolas cruzadas para a área. Ao minuto 69, quem mexeu foi o Casa Pia, trocando o Tiago Dias por Jajá e Yuki Soma por Pablo Roberto, sendo que Pablo Roberto, no início, apareceu a jogar pela direita e não numa posição central, que é praticamente quase sempre a dele. Já foi para o corredor esquerdo, mas mais uma vez os dois médios-ala da equipa do Casa Pia o que faziam era quase sempre jogar muito por dentro. O Casa Pia estava nessa altura a perder por 1-0 e, portanto, a principal preocupação do treinador era permitir que os dois médios-ala aparecessem mais próximo dos pontas de lança para criar desequilíbrios. Veio depois o gol do empate, mas também o 2-1 para o Sporting Clube Braga. E foi aí que os dois treinadores voltaram a mexer, a ganhar. Arturo Jorge resolveu precaver o meio-campo, trocando Banza por Vítor Carvalho, o que fez com que Zalazar avançasse no campo. A partir daí, Abel Ruiz foi o ponta de lança, Zalazar apareceu nas suas costas, com o Ricardo Horta de um dos lados, Bruma do outro, e uma dupla de médios mais conservadora, com Vítor Carvalho e João Moutinho. Ao mesmo tempo, foi a vez do Casa Pia trocar Filipe Cardoso por Fernando Andrade, que foi jogar também como ponta de lança, embora seja um jogador de características diferentes. Só voltaram a mexer as duas equipas já em cima do minuto 90, com o 3-1 e o jogo praticamente resolvido. No caso do Braga, a troca de Bruma por Rony Lopes, o que Rony Lopes foi colocar-se à direita do ataque, derivando Ricardo Horta para o lado esquerdo, e no caso do Casa Pia, a troca de Neto por Telasco. Telasco foi jogar para a direita, o que permitiu que Pablo Roberto derivasse para o meio-campo, onde passou a formar dupla, ainda que avançando mais, com Benny Mukandi.
A equipa do Casa Pia foi sendo capaz de equilibrar o jogo contra este Sporting Clube Braga, muito à base do labor dos seus médios-ala. Tiago Dias e Yuki Soma foram mais fortes no plano defensivo do que ofensivo. Foram eles que bloquearam muitas vezes a intervenção dos laterais do adversário, mas ofensivamente pouco acrescentaram e a equipa melhorou, não tanto com Jajá, mas sobretudo com Paulo Roberto, que veio dar outra acutilância à zona de meio-campo. Bem também no meio-campo do Casa Pia, Benny Mukandi, mais seguro, apesar de arriscar mais no transporte do que Ângelo Neto. De resto, a linha defensiva esteve bem, não tanto o guarda-redes, que acabou Ricardo Batista por ser culpado, pelo menos em 2 lances que deram um golo para a equipa do Braga. O primeiro, em que se deixou iludir pela presença de Niakate, e o terceiro, o livre direto, que me pareceu que tinha defesa, e na frente melhor Cleiton do que Felipe Cardoso. Quanto ao Sporting Clube Braga, retirados do jogo, Víctor Gomes e Borja, porque, lá está, sempre bloqueados pela presença de Tiago Dias e de Yuki Soma. Os centrais tiveram dificuldades, mais Serdar do que Niakate, com as movimentações de Cleiton e Felipe Cardoso, mas é verdade que o Braga estava a apostar no encaixe 2 para 2 ali atrás, 2 centrais contra 2 pontas de lança, e isso nem sempre é fácil. Não esteve particularmente feliz o André Horta, pouco em jogo, mais em jogo o João Moutinho, da mesma forma que Ricardo Horta e Pizzi não apareceram com a qualidade a que nos habituaram. Bruma estava a ser o melhor jogador do Braga até à entrada de Zalazar, que, no entanto, veio resolver a partida, marcando um livre para Banza fazer de cabeça o 2-1 e fazendo ele próprio também de livre o 3-1. Foi, portanto, Zalazar o herói deste Casa Pia Sporting Clube Braga. O árbitro Tiago Martins teve uma condução de jogo tranquila. Mostrou o primeiro cartão amarelo da partida depois do jogo acabar ao Casa Piano Benny Mukandi por protestos já após o apito final. De resto, a única nota mais interessante da arbitragem de Tiago Martins na partida de hoje teve que ver com o primeiro golo do Sporting Clube Braga. Olhando para as câmaras televisivas, pareceu sempre evidente que Niakate estava em posição de fora de jogo. Foi a ideia que ficou no momento em que João Moutinho devolve a bola para dentro da área de cabeça. Niakate, em posição aparentemente irregular, fecha a bola e acaba por iludir Ricardo Batista, que assim deixa passar a bola para o fundo da baliza, uma bola que parecia defensável. Ora, muito bem, só para esclarecer, se Niakate estivesse realmente em fora de jogo, o fora de jogo teria de ser assinalado, mesmo que ele não tivesse, como não aconteceu, tocado na bola. Acontece que, e as linhas só apareceram depois do final do jogo, e isto até deixou antever que podia haver ali mais algum problema com a colocação das linhas em mais um jogo do Casa Pia em Rio Maior, depois do que já tinha acontecido no Casa Pia Sporting, e na altura em que as linhas foram divulgadas, foi então dito que a Niakate estava 7 centímetros em jogo, colocado em jogo, salvo erro, por Ângelo Neto, que estaria 7 centímetros mais próximo da linha de fundo do que ele. Assim sendo, a única questão que fica é, de facto, a dificuldade para observar a olho nu, através das câmaras, os foras de jogo, através da colocação das câmaras, os foras de jogo neste estádio de Rio Maior, porque a ideia que ficou foi claramente a de que Niakate estava adiantado em relação ao penúltimo defensor. De resto, nota ainda para 2 lances, o penalti assinalado a Víctor Gomes por agarrão ou toque no pé em Cleiton, ao minuto 73. Não consegui, em bom rigor, descortinar ali nenhum toque. É possível que tenha havido. Acredito que o VAR também tenha tido dúvidas e, por isso mesmo, tenha acabado por deixar valer a opinião inicial do árbitro Tiago Martins, até porque me pareceu mais evidente o braço de Serdar à volta de Cleiton ao minuto 86, embora também me pareça que não terá sido lance para que Cleiton caísse conforme caiu. Portanto, 2 lances em que o Casa Pia pediu penalti. No primeiro, não me pareceu evidente, Tiago Martins deu penalti, o VAR não o contrariou. No segundo, pareceu mais claro do que o primeiro, embora me pareça também que seria um lance de aproveitamento por parte de Cleiton. Eu, provavelmente, não daria penalti. Tiago Martins também não deu e o VAR também não o contrariou. São, ainda assim, 2 lances de dúvida, 2 lances na zona cinzenta que Tiago Martins podia decidir tanto para um lado como para o outro. Acabou por dividir o mal pelas aldeias. Vamos lá, marcou um, não marcou o outro. Foi, no entanto,
uma arbitragem positiva, a de Tiago Martins, neste Casa Pia Sporting Clube Braga. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.